No século I d.C., a Britânia não era um território pacificado. Embora Roma proclamasse controle sobre a ilha, muitas tribos celtas viviam sob tensão constante. Estradas romanas cortavam florestas antigas, fortalezas surgiam onde antes havia aldeias, e a presença das legiões simbolizava submissão forçada. Entre essas tribos estavam os Icenos, governados pelo rei Prasutago, aliado de Roma. Esse acordo garantia relativa autonomia, desde que tributos fossem pagos e a autoridade imperial fosse respeitada. Contudo, a paz era frágil. Governadores romanos abusavam do poder, cobravam dívidas injustas e tratavam os nativos como inferiores. A cultura celta, com seus druidas, rituais e forte identidade tribal, entrava em choque com a rígida administração romana. A Britânia fervilhava em silêncio, como um campo seco à espera de uma faísca. Essa faísca teria nome, rosto e voz: Boudica, uma rainha que mudaria o curso da história. Boudica não era uma figura comum. Descrita por historiadores romanos como alta e imponente, de cabelos longos e avermelhados, voz firme e olhar feroz, ela representava o espírito indomável dos celtas. Esposa do rei Prasutago, Boudica governava ao seu lado, algo incomum até mesmo para padrões romanos. Entre os Icenos, mulheres podiam liderar e guerrear. Boudica era respeitada não apenas como rainha, mas como símbolo de continuidade ancestral. Quando Prasutago morreu por volta de 60 d.C., tentou garantir a segurança de seu povo, deixando seu reino como herança conjunta entre Roma e suas filhas. Porém, Roma ignorou o testamento. Oficiais romanos confiscaram terras, escravizaram nobres e trataram os Icenos como território conquistado. O que antes era aliança tornou-se ocupação brutal. A rainha ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a se transformar em um grito de guerra que ecoaria por toda a Britânia. Após a morte de Prasutago, a resposta romana foi cruel e calculada. Centuriões invadiram as terras dos Icenos, tomaram propriedades e castigaram líderes tribais. Boudica foi publicamente açoitada, um ato de humilhação extrema. Suas duas filhas foram violentadas por soldados romanos. Esse episódio, registrado por Tácito, não foi apenas um abuso pessoal, mas um ataque simbólico à soberania celta. Para os romanos, era uma demonstração de poder. Para os britanos, um crime imperdoável. A rainha, ferida no corpo e na honra, não se quebrou. Ao contrário, sua dor se transformou em fúria. Diante de sua tribo, Boudica levantou-se como líder de uma causa maior. Não apenas vingança, mas libertação. A partir daquele momento, a revolta deixou de ser possível e tornou-se inevitável. Boudica percorreu aldeias e territórios, reunindo tribos insatisfeitas com o domínio romano. Trinovantes, Icenos e outros povos responderam ao chamado. Em discursos inflamados, a rainha lembrava os abusos, as dívidas impostas, a perda de terras e a violência contra mulheres e crianças. Segundo os relatos, ela falava de liberdade, honra e justiça ancestral. Não era apenas uma rebelião tribal, mas um levante nacional. Guerreiros pintavam o corpo com tintas azuis, afiavam lanças e empunhavam espadas curvas. Carros de guerra celtas, puxados por cavalos, tornaram-se símbolos do avanço rebelde. Roma havia subestimado os britanos. Agora, enfrentaria uma força guiada por uma líder que não tinha nada a perder. O primeiro alvo foi Camulodunum, atual Colchester, antiga capital romana e símbolo do domínio imperial. A cidade possuía um templo dedicado ao imperador Cláudio, odiado pelos nativos. Mal fortificada, Camulodunum foi cercada rapidamente. Os romanos, despreparados, pediram ajuda, mas reforços chegaram tarde demais. A cidade foi invadida e destruída. O templo resistiu por 2 dias antes de cair. Colonos romanos foram mortos sem distinção. Para os britanos, não era massacre, mas retaliação.
A queda de Camulodunum enviou um recado claro. Roma não era invencível. A revolta havia se transformado em guerra aberta. O governador romano, Caio Suetônio Paulino, estava longe, combatendo druidas no país de Gales. Ao retornar, percebeu que não tinha tropas suficientes para defender Londinium. Decidiu abandoná-la. Boudica avançou sem resistência significativa. Londinium foi incendiada, assim como Verulamium. Escavações modernas confirmam uma camada de cinzas desse período. Estima-se que dezenas de milhares de romanos e aliados morreram. A Britânia parecia, por um momento, livre. Contudo, Roma não perdoava derrotas. Enquanto as chamas subiam, as legiões se reorganizavam. Suetônio Paulino reuniu cerca de 10.000 soldados experientes. Escolheu um local estratégico, provavelmente ao longo da Watling Street, onde o terreno estreito neutralizaria a superioridade numérica celta. Boudica liderava um exército muito maior, acompanhado por mulheres, crianças e carroças. Confiante após as vitórias, avançou. Mas Roma lutava com disciplina, formações fechadas e estratégia. O confronto final se aproximava. Quando a batalha começou, os romanos lançaram projéteis e avançaram em Cunha. Os britanos, apesar da coragem, foram empurrados contra suas próprias carroças. O terreno impediu manobras. O massacre foi devastador. Segundo Tácito, mais de 80.000 britanos morreram. Roma perdeu poucos soldados. A revolta foi esmagada. Após a derrota, Boudica desaparece dos registros. A versão mais aceita é que ela se envenenou para não ser capturada. Para seu povo, não foi derrota, mas martírio. A rainha tornou-se lenda. Roma venceu militarmente, mas jamais apagou seu nome. Séculos depois, Boudica permanece como símbolo de resistência. Estátuas, livros e histórias preservam sua memória. Roma dominou a Britânia, mas jamais conquistou o espírito que ela representava. Sua revolta provou que mesmo o maior império pode sangrar quando enfrenta um povo unido por dignidade e coragem.